Fala galera, sou o professor Anderson Magalhães. Bora lá resolver uma questão de matemática aí. Olho na tela, vamos deixar essa questão bem estruturada para você, pessoal. Um trem percorreu 200 quilômetros em certo tempo. Se tivesse aumentado a sua velocidade em 10 km por hora, perceba, não é para 10 km por hora. Ele tem uma velocidade, ele aumenta essa velocidade em 10 km por hora. Então, teria percorrido essa distância em 1 hora a menos. Determine a velocidade do trem em quilômetro por hora, beleza? Então, o que nós temos aqui, galera, são dois cenários. Olha só o primeiro cenário aqui, ó. O primeiro cenário me diz o seguinte, que ele percorreu 200 quilômetros em um certo tempo, que eu não sei qual é, vou chamar de um tempo T, e aí, obviamente, ele percorreu essa distância numa determinada velocidade. Eu vou chamar essa velocidade de V. Então, esse é o primeiro cenário. 200 quilômetros é a distância, em um tempo T, que eu não sei qual é, e a velocidade é V. Temos aqui, pessoal, essa distância em quilômetro, o tempo em hora e a velocidade, obviamente, em quilômetro por hora, tudo bem? Nesse caso. No segundo cenário, olha só o que seria o segundo cenário. O segundo cenário seria o seguinte, ele percorreria a mesma distância, 200 quilômetros, então é a mesma distância, só que agora essa distância seria percorrida em um tempo menor. Veja que 1 hora a menos. 1 hora a menos, portanto, T menos 1. Né? É o tempo do primeiro cenário menos 1. Tudo em horas, né? E a velocidade? Aqui ele está considerando agora que a velocidade aumenta em 10 km por hora. Portanto, a velocidade no segundo cenário é V mais 10, ok? V mais 10. Isso, V mais 10, ok? Pessoal, olha só o que nós temos aqui. Temos grandezas envolvidas aí. Temos grandeza, distância, tempo e velocidade. Note o seguinte, pessoal. A grandeza, distância, ela se repete tanto no primeiro quanto no segundo cenário. Ela é constante. Portanto, eu vou montar uma regra de 3 que não precisará da grandeza, distância, porque, repito, ela é constante, ela se mantém a mesma. Keila? Vai lá então, vai lá com a Nath. Ela se mantém a mesma, então eu não preciso... Vai lá. Tchau, neném. Tchau, neném. Então não preciso, na minha regra de 3, então, usar a grandeza, a distância, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Vai ser o seguinte, ó. Eu vou usar apenas as grandezas tempo e velocidade na minha regra de 3. Esse cenário aqui, ó. Tudo bem? Então, o que nós temos é o seguinte, pessoal. Tempo e velocidade são grandezas inversamente proporcionais. Porque quando eu aumento a velocidade, eu estou mais rápido. Então, eu diminuo o tempo para percorrer, né? Isso é uma coisa até meio óbvia, né? Se eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo. Então, são grandezas inversamente proporcionais. E aí, quando eu tenho uma regra de 3 assim, o que acontece? O que acontece é o seguinte, ó. Vamos aqui deixar uma corzinha diferente aqui, ó. O que eu vou fazer aqui, ó. Então, o que nós temos? Eu vou multiplicar em linha. Então, eu vou multiplicar T vezes V. Isso será igual a T menos 1 que multiplica V mais 10. É isso que vai acontecer. Tudo bem? Então, ali é só a forma de calcular. Quando eu tenho regra de 3 inversa, eu multiplico em cima, multiplico embaixo e igualo. Tudo bem? Regra de 3 inversa. Então, o que nós temos? Ó, que T vezes V é igual a T menos 1 que multiplica V mais 10, ok? Então, é isso que nós temos. Agora, temos que T vezes V é igual. Vamos aplicar a distributiva. Vamos aplicar a distributiva agora. Então, ó, T vezes V, T vezes 10. Então, o que vai acontecer ali? Ó?
que vai acontecer vai ser o seguinte: T vezes V mais 10T. Agora, vou distribuir o menos 1. Veja lá, o menos 1 agora vai ser distribuído o menos 1. Ó. Vou distribuir o menos 1. Ó. Menos 1 vezes V, menos 1 vezes 10. Também chamado chuveirinho, né? Então, o que nós temos é o seguinte. Menos 1 vezes V dá menos V. Menos 1 vezes 10 dá menos 10. Ok? E agora, podemos cortar, galera. Esse T vezes V de um lado, T vezes V do outro. Isso corta e dá 0. Então, vai ficar 0 é igual, porque subtrai, né, um do outro. 0, 0, 0 é igual a 10T menos V menos 10. Esse menos V que está aqui, ó, eu vou passar para o outro lado. Então, eu vou ficar com, vou passar ele para cá, ó. Ok? Vou passar ele para cá. Eu vou ficar com V é igual a 10T menos 10, ok? Então, é isso que eu vou ter. T é igual a 10T menos 10, tudo bem? Então, é isso que está acontecendo. Professor, mas e agora? Porque se eu tenho esse cenário de V igual a 10T menos 10, o que eu tenho aí, então, é uma indeterminação? Não. Nós vamos usar uma outra relação para nós podermos chegar na resposta, né? Então, o que nós temos aqui é o triângulo, né? Tem um triângulo muito maneiro que dá para usar aqui, ó, que é bem assim, ó. Então, tem um triângulo que envolve as grandezas velocidade, distância e tempo. Então, é assim, ó, velocidade, distância e tempo, tudo bem? Então, quando eu quero descobrir, por exemplo, se eu quero descobrir a velocidade, em função da distância e do tempo, eu vou lá e pinto a velocidade. Então, velocidade é igual, ó. Veja que a distância está em cima e o tempo embaixo. Velocidade é igual a distância sobre o tempo. Olha que bacana. Agora, digamos que eu queira saber a relação da distância em função da velocidade e tempo. Então, nós temos que eu vou pintar o D, e aí, ó, você tem que D vai ser igual a V vezes T. Tá vendo? Porque o V está do lado do T. Então, D é igual a V vezes T. Agora, digamos que eu queira saber o tempo. Qual que é a relação do tempo com a distância e a velocidade? Eu vou lá, eu pinto o T. E aí, o que acontece? Eu tenho que T é igual a distância sobre velocidade. E é isso que nós vamos usar. O tempo é igual a distância sobre velocidade. Nós vamos usar isso. Beleza? Porque, veja só, o tempo está aqui, ó, na nossa relação. O tempo está aqui nessa relação. Tá vendo que eu tenho tempo aqui na relação? Então, olha só, eu quero saber o tempo para jogar naquela relação ali. Então, o tempo vai ser igual a distância, que é 200, ó. Distância está 200 lá em cima, dividido por V. Olha aí que maravilha. Tempo é igual a 200 dividido por V. Vamos avançando aqui, ó. Temos então que V é igual a 10T menos 10. Isso é uma relação. Essa relação ali. Agora, outra relação é que T é igual a 200 sobre V. 200 sobre V. Então, eu vou substituir, porque eu sei que T é igual a 200 sobre V. Então, olha que bacana. Vai ficar assim, ó. V é igual a 10. T, 10 vezes. T, quem é T? 200 sobre V. Menos 10. Olha aqui que nós temos aqui, bem bacana. Portanto, o que nós temos? Que V é igual a 10 vezes 200, ó, dá 2.000, sobre V, menos 10. É isso que nós temos. Tirando o MMC, galera. Aqui, ó, nós temos aqui, ó, vamos tirar o MMC. Tirando o MMC ali, ó. Então, eu tenho que V sobre 1, 10 sobre 1. Bom, o MMC dos denominadores, né? O MMC dos denominadores. Quais são os denominadores? 1, V e 1. Sempre que eu tenho o 1 no denominador, o MMC é o próximo número. Então, eu tenho denominadores 1 e V.
O MMC é V, beleza? O MMC é V. Sempre o MMC entre 1 e outro número será esse outro número. Ali eu tenho que tirar o MMC entre 1 e V, então será V, beleza? Por quê? Porque o outro é 1. Se é 1 e V, o MMC é V. Fosse 1 e 10, o MMC seria 10. Se fosse o MMC entre 1 e 5, o MMC seria 5, e assim por diante. O MMC entre 1 e V é V. Então, o MMC é V. Daí que eu faço aqui agora? Eu vou dividir V dividido por 1, que dá V. V dividido por 1, que dá V. V dividido por V dá 1, que é o V dividido por ele mesmo. E V dividido por 1, que dá V. E agora eu multiplico lá em cima, né? Multiplico lá em cima agora. Multiplica lá em cima. Como assim, professor? Ó, V vezes V é V ao quadrado. Igual 1 vezes 2.000. 2.000. Menos V vezes 10. 10V. E agora, vou configurar aqui uma equação do segundo grau. É isso que vai acontecer. Olha aqui, ó. Vai ficar V ao quadrado igual... Aliás, V ao quadrado. Esse menos 10 passa para lá. Vai ficar mais 10V. Esse dos 2.000 passa para lá também. Vai passar para lá menos 2.000. Igual a zero. Então, está aqui a nossa equação do segundo grau para resolver e encontrarmos aí a velocidade, beleza? Então, está aí a nossa equação do segundo grau. Então, vamos deixar aqui estruturado, né? Vamos deixar um espacinho aqui. Para encontrar aí as raízes, né? Encontrar o valor de V. Primeira coisa, achar o delta. Quem é delta, pessoal? Quem é delta? Delta, pessoal, é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Esse é o delta. Portanto, delta é igual a... Quem é A, B e C nessa equação? O A é o coeficiente de V ao quadrado. É como se fosse 1, né? 1V ao quadrado. Então, esse é o A. O B é 10. O B é 10. Ó, até vou botar de outra corzinha aqui. Que nós temos aqui, ó. A, B e o C é o menos 2.000. Tudo bem? A, B e C. O A é o coeficiente de V ao quadrado. O B é o coeficiente de V. E o C é o termo independente, menos 2.000. Então, vamos lá. Vamos avançando aqui, ó. O que nós temos? B ao quadrado é 10 ao quadrado, menos 4, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 2.000. Delta vai ser, então, 10 ao quadrado é 100, menos com menos dá mais, 4 vezes 2.000 dá 8.000. 100 mais 8.000, 8.100. Esse é o delta. Então, o delta é 8.100. Tudo bem? Então, quem vai ser o V? Fórmula de Bhaskara. V vai ser igual a menos o B, menos 10, mais ou menos raiz de delta, raiz de 8.100, sobre 2A. 2 vezes 1, que é 2. Beleza? Então, essa é a fórmula de Bhaskara. Menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. Bem tranquilona. Vamos avançando. Ó. O que nós temos aqui agora? Que o V será igual a menos 10, mais ou menos raiz quadrada de 8.100. Pessoal, é o número que multiplicado por ele mesmo dá 8.100. Pessoal, esse número é o 90. Raiz de 81 é 9. Raiz de 100 é 10. Então, juntam 9 com 10 dá 90. Então, faça aí 90 vezes 90, dá 8.100. Então, 90 sobre 2. Então, teremos aqui duas possibilidades de raízes, pessoal. Teremos aqui duas possibilidades, olha lá, ó. Menos 10 mais 90 sobre 2 e menos 10 menos 90 sobre 2. O que nós temos aqui, pessoal? Que essa velocidade será dada por um número positivo. Então, nós vamos eliminar a possibilidade de baixo, tá? Essa velocidade é um número positivo. Por quê? Veja lá que a distância é positiva. E o tempo é positivo. Então, a velocidade tem que ser positiva. Então, nós não podemos ter essa velocidade aqui, ó, negativa. Ali daria negativo. Então, eu posso ficar só com o valor de cima. Olha lá, ó.
menos 10 mais 90 sobre 2. Menos 10 mais 90 é a mesma coisa que 90 menos 10. 90 menos 10 é 80. Então vai dar 80 em cima. 80 em cima. Dividido por 2. E 80 dividido por 2 é 40. Então essa é a velocidade, pessoal. 40. A velocidade é 40. Como já está tudo em quilômetro, a distância está em quilômetro. O tempo está em hora, então essa velocidade já está em hora. Já está em quilômetro por hora, né? Então a velocidade aí já está em quilômetro por hora. Resposta então da questão, a velocidade do trem é 40 km por hora, beleza? 40 km por hora a velocidade do trem. E aí, se ele aumentar essa velocidade em 10 km por hora, ele vai percorrer em 1 hora a menos, beleza? Tranquilo? Então tá aí a questão resolvida e bem estruturada para você. Então, reforçando, ó, a velocidade do trem no primeiro percurso é 40 km por hora. Aí, se ele aumentar essa velocidade em 10 km por hora, ou seja, para 50 km por hora, daí ele vai fazer em 1 hora a menos. Tudo bem? É essa que é a ideia da questão. Portanto, a resposta aí da velocidade é 40 km por hora. Beleza? Então, pessoal, estamos juntos aí. Um grande abraço, até a próxima. Satisfação enorme resolver uma questão aí. Tchau, tchau!